Deus fará justiça na vida do povo justo, de um povo que está esperando no Senhor. Aquele que espera no Senhor, espere no Senhor. Se você esperar no Senhor, você vai voar alto como águias. Aqueles que correm não se cansam. Aqueles que andam e não ficam exaustos. Nós precisamos esperar no Senhor, porque o tempo da justiça já está prestes a começar na vida de todos nós. Pai querido, Pai amado, nós estamos na Sua presença, meu Deus, para Te glorificar e Te exaltar. Meu Deus, eu peço, visita cada coração, visita cada um, meu Deus, que está com o seu coração sedento, faminto. Meu Deus, que busca o Senhor com a força da sua vida, que não observa e não fica olhando para as risadas, as atitudes dos arrogantes, dos imorais, dos insensatos. Aqueles, meu Deus, que não aceitam e não querem dar passos e nem imitar os injustos, mas aqueles, meu Deus, que têm sede de justiça, porque aquele que tem sede de justiça serão saciados. E eu acredito, meu Deus, que essa palavra vem para nos impulsionar e fazer a cada um de nós confiarmos que a justiça divina está chegando. O Senhor está trazendo a justiça sobre o nosso povo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esta nação. Eu acredito nisso e eu confio na Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra não falha. A Tua palavra, meu Deus, não pega atalhos, ela não se distorce, ela não volta vazia, meu Deus. Aquilo que o Senhor liberou chegará até o seu destino. E que todos nós possamos andar nesta confiança, nesta certeza, que todos nós teremos a nossa fome por justiça saciada. Eu acredito, meu Deus, num tempo que o Senhor está fazendo justiça, o Senhor vai justificar, meu Deus, os nossos passos, as nossas palavras, as nossas orações, as nossas obras, as sementes que foram jogadas na terra. Meu Deus, perdoa as nossas falhas. Meu Deus, perdoa os nossos pecados e erros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não permita, meu Deus, que nenhum perca o foco. Olhe, meu Deus, para onde não deve se olhar. Ande aonde não deve se andar. Fale aquilo que não deve se falar. Ouça aquilo que não deve ouvir. Coloque a mão aonde não deve tocar. Que o Senhor, meu Deus, possa travar, Senhor. E que nenhum, meu Deus, possa, ao final desta corrida, ao final, meu Deus, deste ano que se passou, quantas coisas foram plantadas, não iniciar o ano, meu Deus, acreditando em mentiras ou tomando as piores decisões, desanimando, não acreditando, sendo tomado pelo medo, pela incredulidade, acreditando em mentiras, meu Deus, quantas mentiras estão sendo faladas, tantas setas que estão sendo jogadas, lançadas contra nós. Meu Deus, eu quebro todo laço e armadilha
toda ferramenta que foi preparada contra o nosso povo, contra a nossa igreja, contra, meu Deus, aqueles que fazem parte do ministério Mudança de Vida, Senhor. Meu Deus, que toda essa fraqueza, esse desânimo, essa falta de esperança, meu Deus, estas doenças, esta pressão, Senhor, que está chegando para fazer, meu Deus, essa pessoa parar, que vem minando esta pessoa, que vem enfraquecendo esta pessoa, que vem fazendo esta pessoa se distrair, meu Deus, viver uma vida dividida, uma mente dividida, um coração dividido, parando de dar passos de fé, parando, meu Deus, de ter atitudes ousadas, meu Deus, corajosas. Eu quero ordenar agora que todo ataque contra nós, contra a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, a nossa nação, meu Deus, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, e saia, saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Deus, a cada um que está aqui, a cada um, meu Deus, que está pela transmissão. Eu abençoo, meu Deus, a vida, as palavras, meu Deus, a família de cada um, e que possamos, meu Deus, ter um culto, meu Deus, uma palavra que nos impulsione, porque eu sei que esta palavra, meu Pai, vem para impulsionar, para nos dar paz e motivação, e a certeza que céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir, e que a justiça do Senhor, meu Deus, já chegou, e o Senhor, meu Deus, vai justificar aqueles, meu Deus, que estão famintos por ela, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026, pense grande. Fala para essa pessoa: pense grande, creia. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, essa palavra é uma palavra muito, muito profunda. O Senhor, Ele, quando eu estava lendo essa palavra, eu vi que a palavra ela estava começando a me levar para um outro sentido. E quanto eu mais me aprofundava nela, mais eu via o que o Senhor queria dizer à igreja nesta noite deste dia 21 de janeiro. Este é o ano da justiça de Deus. Deus vai justificar. Deus vai justificar. Deus vai fazer justiça. Isso eu quero hoje falar, não vou ter tanto tempo, mas o tempo que eu tiver, eu acredito. E quero que você aproveite a cada segundo, a cada minuto, que é muito, muito, muito importante. A Bíblia diz em Êxodo 23, 22, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo, repita comigo, tudo o que lhes ordeno, serei o inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida, o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Repita comigo: em minha terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Ou seja, não haverá esterilidade
no meu casamento, na minha saúde, no meu trabalho, com os meus filhos. O Senhor fala que nada na minha vida, na minha terra, terá esterilidade. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Farei completar o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Eu comecei a ler do 22, mas se eu começo a ler do início, versículo 22, se eu começo a ler desde o versículo 1, na versão mensagem, e é isso que eu comecei a ver o que Deus estava dizendo, e eu vou falar um pouquinho para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Não passem adiante falatórios maliciosos, não se associem com perversos para prestar falso testemunho, não sigam multidão na prática do mal e não deem testemunho mentiroso numa disputa apenas para agradar a multidão. Não sejam parciais num processo só porque uma das partes é pobre. Se vocês encontrarem perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, levem o animal de volta para ele. Se virem o jumento de alguém que odeia vocês, caindo sob o peso da carga, não passem direto e nem abandonem. Ajudem o animal a se levantar. Presta atenção, pessoal. Todas as direções que estão sendo dadas aqui fala de justiça. Tudo está falando sobre justiça. Eu vou continuar. Quando houver uma disputa que envolva os pobres do meio em que vocês vivem, não cometam nenhuma, repita comigo, injustiça contra eles. Fiquem longe das falsas acusações. Não colaborem com a morte de gente inocente. É só justiça, está falando aqui. E de pessoas de boa índole. Não posso aceitar a ideia de o perverso, repita comigo, sair impune. Fala para essa pessoa, Deus não aceita a ideia de o perverso sair impune. Não aceitem suborno, porque ele cega os olhos que enxergam com perfeição e distorce as palavras de quem diz a verdade. Não aceitem suborno, não aceitem favores. Não se vendam por uma mentira. Porque esta coisinha que muitas vezes nós podemos até comparar com a direção que Jesus deu, não coloca um fermento, um pouco de fermento levado a toda a massa, um pouquinho só. Algo que você quer acrescentar, algo que você quer relativizar, algo que você quer tirar da palavra de Deus. O que acontece? Isto cega os olhos que enxergam com perfeição. E distorce as palavras de quem diz a verdade. É uma distorção, algo que parece que é inofensível, mas é totalmente prejudicial para o seu destino, para o seu futuro, na sua vida. Não se aproveitem do estrangeiro. Vocês sabem que o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem durante 6 anos, e aqui continua, e vai indo. E aqui você vai vendo o Senhor falando sobre a lembrança de fazer as festas. Vocês devem realizar para mim 3 festas todo ano. E ele vai indo, ele vai falando. E você vai aqui no 18, não me ofereça o sangue de um sacrifício junto com alguma coisa que contenha fermento, não me ofereça o sangue de um sacrifício com alguma coisa que contenha fermento,
O Senhor quer um sacrifício puro e simples. O Senhor não quer que você coloque nada, não acrescente nada. Não faça da sua própria cabeça. Não mantenham até amanhã do outro dia a gordura das ofertas apresentadas na minha festa. Estejam prontos, estou enviando meu anjo à frente de vocês para protegê-los durante a viagem, para conduzi-los a um lugar que prepararei para vocês. Não façam um pouco caso dele, mas obedeçam às suas ordens. Não se rebelem contra ele. Ele não vai tolerar rebelião alguma, pois está agindo, repita comigo, sobre minha autoridade. Mas se obedecerem a ele e fizerem, repita comigo, tudo que digo. Então, se você obedecer a Deus e fizer exatamente tudo o que Ele está dizendo a você, serei inimigo dos seus inimigos, de vocês, e lutarei contra eles. Meu anjo irá adiante de vocês e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, que eu eliminarei da terra. Portanto, não adorem, nem sirvam os outros deuses, não sirvam os deuses deles, não adotem nenhum de seus costumes, porque vou fazê-los desaparecer da face da terra. Assim como vou pôr abaixo seus símbolos fálicos de pedra. Quando eu pego essa palavra, uma das coisas que eu observo é que se nós praticarmos tudo o que ele está dizendo, se nós simplesmente fizermos sacrifícios sem fermento, alinharmos o que falamos com aquilo que acreditamos, se nós vivermos aquilo que pregamos, o Senhor vai pegar esta guerra para Ele. Se eu pegar juntamente com você e ler aqui 2 Samuel 21, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse, a fome veio. Repita comigo, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Saul, ele reinou 40 anos. E se nós pegarmos a quantidade de injustiças que ele cometeu, ele, em 1 Samuel 13, não esperou o profeta. Deus ordenou a destruição no 15 dos amalequitas, mas ele desobedeceu. Ele poupou Agag e o melhor dos animais, do gado. Ele teve inveja, perseguição após matar. Você vê aquela batalha entre Davi e Golias, depois que as mulheres começaram a cantar e fazer cânticos, enaltecendo, levantando Davi, ele se focou novamente no lugar errado. Ele cometeu feitiçarias, ele fez as piores atrocidades e ele quebrou um juramento. Um juramento que, em Josué 9, você vê Josué fazendo com os gibeonitas. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. A questão é o seguinte: Josué podia ter consultado, mas não consultou. Ele tomou uma decisão de fazer um juramento por aquilo que ele via.
na cabeça dele, aquilo que ele via era suficiente para fazer um juramento inquebrável. E ele fez um juramento. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com um juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. A questão é o seguinte, uma coisa que nós precisamos entender e colocar um ponto final no nosso relacionamento com Deus, na nossa postura, no nosso caráter como cristão. O outro lado pode falhar, mas eu não tenho o direito de falhar. O outro lado pode ser desleal, mas eu não posso ser desleal. Ainda, isso vem do caráter de Deus. Ainda que vocês forem infiéis, eu não serei infiel. O Senhor é fiel. E Ele sempre será fiel. E da mesma forma que Deus se relaciona conosco, nós devemos nos relacionar com o ímpio também. Depois de tantos anos, a seca veio. E a conta chegou. A conta chegou no reinado de Davi. 3 anos de seca. Por aquilo que tinham cometido lá atrás. E Davi agora, ele tinha que consertar essa situação. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? A fome veio por causa de Saul. 3 anos. 3 anos vivendo uma infertilidade. A infertilidade é a dificuldade de gerar. A esterilidade, você não tem e não consegue gerar. A infertilidade é a dificuldade de engravidar e a esterilidade é a incapacidade de engravidar. Isso nós vemos ainda com as mulheres e as servas de Abimeleque, quando ele cometeu aquela injustiça, mesmo ele sabendo, mesmo ele não sabendo que ali era a esposa de Abraão, houve a infertilidade. Mas no caso de Sara era a esterilidade. Quando você pega ainda Lia, Deus fez ela gerar filhos porque viu que ela era desprezada. Deus abençoou Lia. Deus fez justiça. Essa palavra está tão forte dentro de mim, e eu tenho a certeza que da mesma forma que eu falei em dezembro, que era aqueles 3 anos e meio de Jezabel e Acabe, e eu volto a falar sobre isso. Nós vivemos muitas coisas nesses últimos anos, mas não começou nesses últimos anos. Há muito tempo o povo vem cometendo injustiças. Sabe o que é certo, mas prefere ficar com o errado. E hoje, se você está vendo uma infertilidade na sua vida, um dia até você gerou, mas você não gera mais, é porque você está cometendo injustiças. Da mesma forma, na Bíblia diz aqui, eu vou falar no 17, mas eu quero começar no 15. No 16, mas eu quero começar porque o 15, o 16, o 15, o 16 e o 17 estão juntos. Porque o tempo da seca
que Elias liberou, por ordem de Deus, não começou no reinado de Jezabel e Acabe. Se você vai puxando um pouco mais, você vai vendo, desde o tempo de Jeroboão, um rei após o outro cometendo atrocidades. Um rei após o outro cometendo atrocidades. Você vê no 15, no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias tornou-se rei de Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Maaca, e era filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. O seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração do seu antepassado Davi. E aqui você vai indo. Você vai entrar agora em Asa, depois nós vamos descendo e fala de Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei, fez o que era mal, no 26, fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai, no pecado que ele tinha levado a Israel cometer. E vai continuando. Agora vem Baasa. No 3º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Vamos para o 16. 1 Reis 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú. Eu levantei do pó, tornei-lhe líder de Israel. Você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar, provocando assim a minha ira por causa dos pecados deles. E vou continuando um pouco mais. Vai para o 8. No 26º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei. Zinri, um dos seus oficiais que comandavam a metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, encarregado do palácio de Tirsa. Zinri entrou, feriu Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Agora eu vou para o 15. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. No mesmo dia que os acampamentos, Zinri havia conspirado contra o rei e tinha o assassinado. Proclamaram ali no acampamento, honre o comandante do exército. Então, honre todo o exército de Judá, saíram de Gibeton. Aí você vai para o 18. Quando Zinri viu a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real, incendiou o palácio e morreu entre as chamas. Tudo por causa, repita comigo, tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Vamos agora para o 21. Eu estou em 1 Reis 16, 21. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Os seguidores de Onri, porém, revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu, Onri tornou-se rei no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. 24. Por 2 talentos de prata ele comprou o Semer e na colina de Samaria, onde construiu a cidade.
Honre, porém, 25, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pecou, repita comigo, mais do que todos os que o precederam. 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal e fez um poste de Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Agora nós chegamos no 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por que eu li tudo isso? Para mostrar para você que chega em um momento que Deus ele encerra. Chega no momento que chega ao limite da sua longanimidade. E muitos estão esperando isso. Pode observar, aqueles que não vivem na verdade, aqueles que relativizam a verdade, aqueles que mentem para si e para os outros, aqueles que, como o próprio Elias, no momento que ele matou os profetas de Baal e de Azerá, ele foi, mandou Acabe comer e subiu ao Monte Carmelo. Ele ajoelhou, colocou a cabeça entre as pernas e mandou o servo 7 vezes para ver se a nuvenzinha aparecia. Na hora que apareceu, ele avisa Acabe para correr, senão a chuva vai te pegar. E o que ele fez? Ele apertou bem o cinto. E ele correu à frente de Acabe. Uma pessoa com o cinto bem apertado, e quando a gente fala de cinto, a gente fala o cinto da verdade. Uma pessoa que aperta o seu cinto pode correr à frente de qualquer rei injusto. Mas recebe uma graça, recebe um favor, que todos aqueles perversos ficarão para trás. Se você está andando na verdade, se você está praticando a justiça, Mateus 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqueles que andam na verdade, aqueles que praticam a justiça, serão satisfeitos no ano de 2026. Nós veremos todas essas atrocidades que nós estamos vendo. Não tem onde correr, parece. Sim ou não, pessoal? Você olha, para onde você olha, tem injustiça. É algo assim que chega a ser desesperador se você deixar entrar no seu coração. No momento que eu cheguei aqui no altar, eu abri a Bíblia, só abri, não tinha nada programado, nem separado, mas caiu aonde? Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração.
Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade deles, destes ímpios. Eles não passam Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Então, livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhe serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam as maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e sua arrogância ameaçam com opressão. Repita comigo: com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. E eu acho que você sabe com quem eu estou falando aqui. Um povo que arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Olha esses governantes, esses ministros. É ou não é, pessoal? Nada pode abater. Por isso o seu servo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração. Muitas pessoas estão falando isso. Certamente foi inútil manter puro o meu coração, guardar o meu coração. Certamente foi inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E se eu tivesse dito, falarei como eles. Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quem está conseguindo entender tudo isso? Levanta as mãos, pessoal. Você está conseguindo entender? Porque é difícil muito entender. Aqui é SAF. A SAF não estava entendendo. Porque quando você tenta olhar de maneira natural, você pode deixar o seu coração amargurado. Você é afligido. Mas se você confia no caráter de Deus, você não vai olhar para os seus inimigos. Você não vai olhar para estes perversos. Você vai olhar para Deus. Eu falava na segunda-feira sobre que não existe nada pequeno no reino dos céus. E a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então eu falei bastante do reino dos céus, mas agora estou falando de justiça. E aqui, ele disse, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, repita comigo, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti?
e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é minha força, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Todos os infiéis. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Deus fará justiça na vida do povo justo, de um povo que está esperando no Senhor. Aquele que espera no Senhor, espere no Senhor. Se você esperar no Senhor, você vai voar alto como águias. Aqueles que correm não se cansam. Aqueles que andam e não ficam exaustos. Nós precisamos esperar no Senhor, porque o tempo da justiça já está prestes a começar na vida de todos nós. Confie no que o Senhor está falando hoje aqui. Tem momentos que nós precisamos reparar, e a própria palavra de Isaías 54 fala de um início de uma reparação. No momento que ele começa, cante mulher estéril, você que nunca teve filho, você terá mais filhos do que aquelas que têm marido. Limpe os terrenos. Muitas vezes nós deixamos terrenos abandonados e permitimos coisas ser criadas e geradas em terrenos abandonados. Agora é o momento de limpar os terrenos. É limpar aquilo que você deixou abandonado por muito tempo. Porque Deus vai usar uma terra que está abandonada e muitas vezes a sua mente ficou uma mente livre para o diabo atacar. Não houve filtros, não houve proteção espiritual, você não blindou a sua mente, você não tapou os seus ouvidos, você não guardou o seu coração, e agora o Senhor está falando, você precisa limpar esses terrenos, você precisa acertar aquilo que você deixou abandonado. E eu falo para aqueles que querem viver justiça, vão acertar e consertar e fazer justiça na vida daqueles que você cometeu injustiça. Se você quer justiça, pratique justiças. Se você quer misericórdia, seja misericordioso. Se você quer misericórdia, seja generoso. E o Senhor está falando isso para nós hoje. Aqueles que estão com sede de justiça, fome e sede de justiça, serão saciados, mas somente aqueles que praticam a justiça. E você quer um exemplo de alguém que pratica a justiça? É o exemplo do próprio Davi. Davi, quando ele já tinha vencido todos os seus inimigos, ele perguntou: tem alguém da família ali de Jonatas que eu devo demonstrar minha fidelidade? E aqui a Bíblia fala que, os que abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. A característica de Davi era a fidelidade de Deus, é um homem justo. E é por isso que quando ele cometeu aquele ato de injustiça com Betseba, com Urias, a colheita foi muito grande. Porque tem pessoas que vão tão longe, e quando fazem uma insanidade como essa, por simplesmente não estar na hora certa e no lugar certo, e esse é o problema de muitas pessoas, muitas vezes não estão na hora certa e no lugar certo. A hora de guerrear está descansando, e a hora de descansar está guerreando. Cometem essas loucuras.
Mas ali foi falado que havia ainda Mefibosete. E ele foi acertar isso. Ele entregou tudo, as terras de Saul, ele entregou a Mefibosete. Aqueles que tinham doença nos pés. Mefibosete nunca mais saiu da mesa dele. E a Bíblia diz que ele sentava para comer com os seus filhos. Se nós praticarmos a justiça, mesmo se os nossos caminhos até hoje estavam tortos, se hoje você decidir acertar a sua vida e praticar a justiça, revelar o que precisa ser revelado, acertar o que precisa ser acertado, Deus vai restaurar tudo o que foi perdido, tudo o que foi roubado. Deus vai restituir tudo o que foi perdido e foi roubado. E você receberá as terras e você sentará na mesa do rei. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa palavra vem para nos... como uma palavra de esperança e para nos dar certeza que a justiça de Deus chegou no Ministério Mudança de Vida. O Senhor está falando. Para você gerar mulher estéril, a primeira direção é limpa os terrenos. Acerte aquilo que você deixou florescer. Aquelas ervas daninhas, aquela coisa toda suja, aquele terreno abandonado. O momento é de você limpar os terrenos, ampliar as suas tendas, esticar as suas cordas. É o momento de você enfincar. Finque as suas estacas no Ministério Mudança de Vida. Você é daqui, você sabe que é. Pare de ficar procurando. Muitas pessoas vivem procurando. Por quê? Porque acreditam que igreja ou pastor vai te dar aquilo que só Deus pode te dar. É Deus que vai dar aquilo que você está procurando. E se Deus te plantou aqui, você sabe que esta palavra de Isaías 54 está conectada, costurada ao Ministério Mudança de Vida. Não será diferente. Não adianta querer ser curado de esterilidade em outro ministério. Essa palavra foi dada por Deus e não foi agora. Já estamos há 3 anos falando sobre isso. Deus está falando sobre isso. E não é à toa também que é o tempo desse desgoverno que nós estamos vendo. Eu só sei de uma coisa, chega num tempo que Deus começa a mexer. E quando você pega a palavra de 1 Reis 14, 15, 16, você entende o 1 Reis 17. A seca, 3 anos e meio de seca. Por quê? Porque não caía mais água. Porque muitos cometeram as piores atrocidades. E se nós não nos posicionarmos, nós ficaremos como este povo ficou, à mercê de reis que desobedecem a Deus. Todos. Quem pagou? Pessoal, quem pagou o preço foi o povo. Os reis, você via que eles continuavam cometendo as injustiças. Inclusive o próprio Acabe fez aquela loucura, fazendo aquela injustiça com Nabote. Derramou sangue inocente. Mas no final, Deus mandou Elias ungir Jeú, transferir a sua capa para Eliseu, porque a limpeza iria começar. Não somente todos iriam ser mortos, todos da família de Acabe, Jezabel, todos foram mortos. Mas também chegou Eliseu para fazer dobradamente aquilo que Elias fez. Não é só a limpeza, mas era o fim de um tempo de esterilidade,
Era o fim de um tempo de infertilidade, é um fim de um tempo de vergonha, de reis que só pensavam neles, que fizeram a terra ficar seca. Você vê, tudo está seco. Obviamente que Deus ainda ele preserva os 7.000 que não se dobraram a Baal. Nós somos esses 7.000, amém, pessoal? Nenhuma praga vai chegar à nossa tenda. Deus está nos protegendo. Ainda que o mundo está debaixo d'água, nós estamos dentro da arca. Ainda o Senhor está protegendo. Mas o mundo sofrerá um ajuste. E nós já estamos vendo esses ajustes. Desde você ver o presidente americano indo, fazendo ajustes, você está vendo que as coisas estão acontecendo. Tentam correndo para lá e para cá, para tentar suprir. Estouram, sai um pouco de água no balde, estão tampando, mas aí estoura outra. Aí estão tampando de novo, estão tentando. Mas quando Deus manda revelar, acabou. Quando Deus manda descobrir, vai ser descoberto. Quando Deus manda e decreta, o justo juiz começou a julgar. Está tirando os perversos. Deus, ele vai fazer justiça na vida do nosso povo. Deus fará justiça na nação. Eu vejo, inclusive, em Salmos 11, capítulo 11, versículo 7, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Efésios 6,14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Presta atenção, pessoal. Está num versículo só as duas coisas. Cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Decida andar na verdade. Porque João 8,32, a verdade vos libertará. Ande na verdade, pratique a verdade. Pare com mentiras. Tem pessoas que estão brincando. Em Gálatas 5,7 diz o quê? Não se enganem. De Deus não se zombam. Tudo que o homem plantar, o homem colherá, semeará. Não se enganem. Não abandonem a verdade. Não se alinhem à maioria. A Bíblia fala sobre isso. Muitos estão se alinhando à maioria. Não faça isso. Não pratique essa injustiça. Aqui, ó. Os que abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça. Você precisa andar com a couraça da justiça. Coloca a couraça da justiça. Coloca o cinto da verdade. Porque o próprio Elias, aqui, ó, em 1 Reis 18, você vê aqui ele no finalzinho, ó. Você vê ele no finalzinho. 46, o último versículo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, ele correu à frente de Acabe por todo o caminho, até Jezreel. Ele apertou. Em outras versões fala que ele apertou o cinto com a sua capa. E ele correu, porque agora era hora de correr.
Agora é a hora de correr, porque a nuvenzinha já tinha chegado. E Elias ia chegar antes. Elias ia chegar antes do rei. Mesmo ele estando com carruagem, ele correu à frente do rei. Porque nós precisamos dessa graça e deste favor. Mesmo tendo posições, mesmo tendo carruagens, mesmo tendo tudo, nós chegaremos à frente de todos. E é isso que eu estou dizendo aqui para você. Se você se manter firme e confiar no Senhor, se você se manter com seus olhos no alto, guardando seu coração, deixando seus ouvidos somente para a palavra, não ficar olhando e procurando coisas que você sabe, como o próprio Asaf diz. Ele foi olhando e ele via que era como eles vestiam um colar da injustiça. E pareciam que nada, eles não tinham nem gripe. O que ele estava dizendo que não tinha nem dor de cabeça eles. Tinham saúde inabalável. Prosperidade reinava na vida deles. Mas chegou um tempo que o Senhor mudou essa situação. E eu sei que tudo isso, desde os 3 anos de seca de Davi, aos 3 anos e meio no tempo de Elias, foi para uma omissão, para uma covardia de uma nação, que aceitou escolher ou ficar, ou até mesmo não se posicionar, trocando aquilo que era certo por aquilo que era mentiroso, se enganando. Toda uma nação pagou por isso. Todo um povo pagou. Aqueles que foram infiéis gemeram. Mas nesse tempo, Deus mandou esse Elias lá para a viúva de Sarepta. Porque Deus, Ele continua fazendo justiça. Deus, Ele envia, muitas vezes, o profeta para uma pessoa, numa cidade distante, fora de Israel. Fora do lugar onde o povo deveria ser abençoado, para abençoar aquele que acredita, aquele que confia, aquele que pratica, aquele que mesmo na sua última refeição, prefere escolher Elias na figura de Deus. Faça primeiro para mim, sim, eu vou fazer para você, porque não vai faltar. Não importa onde você estiver, se você estiver escolhendo entregar primeiro para o Senhor, não importa a situação que você está, Deus fará justiça na sua vida. Deus vai prosperar. Deus vai mudar as suas circunstâncias. Deus vai mudar o seu destino. Nós teremos o melhor ano das nossas vidas. Você verá a justiça de Deus na vida daqueles que praticam a justiça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. Não começou agora. Entenda isso. A seca da sua vida, ela não começou agora. Havia passado tantos anos depois da morte de Saul para aquela situação voltar. Porque para você viver uma grande prosperidade, você precisa reparar uma grande injustiça. Deus só te traz esse tempo de injustiça, Deus só te coloca a sequidão na tua vida, porque Ele quer que você conserte o que você fez no seu passado. Pode observar, isso é bíblico, eu estou lendo para você aqui. Se eu tivesse mais tempo, eu ia ler muito mais para você. Mas essa sequidão que você está vivendo, essa esterilidade, essa infertilidade, você está vendo que a terra não vê água mais.
é porque você passou por muita coisa, você passou por cima de muita coisa. E hoje você está vivendo um negócio que você achou que não ia acontecer. Mas longanimidade não é impunidade. Deus não vai deixar ninguém impune. Deus, ele espera. E chegou no tempo que Davi estava vivendo uma sequidão. E ele viu que ele precisava reparar. Não importa se eu fiz ou não. Quem está pagando sou eu. Então sou eu que tenho que resolver. A bispa já falou aqui, se o problema chegou em você, o problema é seu. Então, se você está vendo uma situação acontecer, Deus quer que você resolva. Bispo, mas é uma injustiça. Olha, Deus não comete injustiças. Deus nos dá oportunidades para reparar injustiças. E Deus, se Deus está te dando essa oportunidade, o momento é de você reparar uma injustiça que cometeu. Ou você, ou a sua família, eu não sei. Mas você precisa reparar. Tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que falam dos outros, tem pessoas que falam do pastor, tem pessoas que falam da igreja. E isso não vai parar por aí. Preste atenção. Você que acha que essa palavra aqui não é para você. Quem está olhando para baixo e não está vendo uma semente brotando, quem está vendo que na tua terra não tem riacho, quem está vivendo a humilhação é você. Então, quanto mais você demorar por causa do seu orgulho, mais você vai viver a sequidão. Não adianta. Tem que reparar a injustiça. Acabe já começou, a Bíblia diz isso, ele já começou não se importando somente com os postes que tinham sido levantados. Ele fez um templo a Baal. Ele casou com Jezabel. Ele fez muito pior. A Bíblia diz muito pior do que todos aqueles que o precederam. Ele fez muito pior. E ali foi um pico. E como a nuvenzinha apareceu, pessoal? Quando Elias matou todos os profetas, ou melhor, todos não, porque depois Jeú matou todos dentro do templo de Baal. Mas aqueles profetas que se apresentaram, os profetas de Baal e Azerá, os 850, ele desceu ali para o riacho de Quizon e matou todos. Mas antes, ele reconstruiu o altar, aquelas 12 pedras. As 12 pedras, ele reconstruiu aquele altar. Ele arrumou a lenha, ele arrumou o sacrifício, ele mandou despejar 4 vezes, 3 vezes cada vez, para cada balde simbolizando uma tribo. 12 vezes ali a água, ela escorria, era algo que estava transbordando, porque precisava de água, precisava de um sacrifício ali, e aquele fogo desceu, e dali ele matou, e aí depois ele subiu para orar, e ali aquela nuvenzinha apareceu, as coisas estavam começando a mudar. Depois você vê ele ouvindo aquela ameaça de Jezabel, correndo para o deserto, se dispersando, indo para o monte, ali, e depois o Senhor falou, não importa o que você está dizendo, porque ele começou a falar, não, eu sou o único que restou, né? Então agora tentando me matar, não sei o quê, né? Ele disse, olha, volte pelo caminho de Damasco, vai ungir Hazael, vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu, porque não acabou. Não acabou. Muito pelo contrário. Agora que começou. Às vezes você está nesse pico. E Deus está mandando você acertar aquilo que está errado. Vá reparar as injustiças que você cometeu. Vá reparar as injustiças que você cometeu. E às vezes o que você falou estava dentro do seu coração. Você tocou em lideranças. Você falou demais.
O seu orgulho está te matando e você está levando toda a sua casa. Pode observar. Você está levando toda a sua casa com isso. A pergunta é: até quando? Até quando? Deus está falando. Ele vai tratar a nação e ninguém vai sobrar. Todos aqueles que se acovardaram vão pagar. Todos aqueles que prostraram a Baal vão pagar. Todos aqueles que mudaram de lado e foram para a maioria, todos irão pagar. Deus está querendo acertar e vai acertar as coisas, e Ele já está antecipando para a nação. Nós somos a nação. O Senhor está mostrando, começa conosco. Nós podemos acertar as coisas antes de começar ainda esse propósito dos meus projetos de conquistas. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que essa palavra vem para falar de justiça. Deus fará justiça, mas para que você viva a justiça, você precisa acertar, reparar as injustiças. Em nome de Jesus. Fala com Deus nesse momento. Abre o seu coração e decida hoje que você vai acertar e consertar todas as injustiças. Não aceite mais que a sua terra continue estéril, uma terra estéril, uma terra infértil. Você não pode mais aceitar viver assim. Você não pode mais aceitar viver desse jeito. Deus é um Deus justo. E não adianta o que você falar, não justifica as suas atitudes. Tudo que Elias estava falando para Deus podia até ser real, mas se ele visse de maneira natural. Porque Elias estava vivendo na vida e através da vida dele a glória de Deus. O que ele tinha feito até então era algo que ninguém pôde fazer. Deus usou um homem para tratar uma nação. E Elias estava acertando, Elias estava sendo esse instrumento para reparar, para consertar, para ajustar a nação de Israel, para tratar a família de Acabe. Nós precisamos acertar aquilo que está errado na nossa vida. Deus quer que você gere filhos. Deus quer que você floresça. Deus quer derramar fertilidade na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Mas você precisa tomar decisões hoje aqui. Fala com Deus nesse momento. E decida hoje que você está passando uma risca no chão. E você não vai entrar nestes projetos com estes terrenos totalmente abandonados. Quem tem que pegar na enxada e começar a limpar os terrenos é você. Deus não vai fazer isso. Quem quer tirar as pedras é você que tem que tirar as pedras. Para Deus ressuscitar, é você que tem que fazer. O que você está esperando? Até quando? Você vai deixar o orgulho te roubar, te humilhar, te envergonhar? Até quando você vai ser esse prisioneiro de sentimentos? Se livre hoje dos sentimentos. Deus quer despejar água na tua terra. Deus quer fazer chover na sua nação. Deus está pronto para fazer uma nuvencinha nascer do mar, do tamanho da mão de um homem, mas que vai gerar
vai gerar água, vai gerar frutos, vai fertilizar a nação, vai voltar a derramar água na tua vida. Deus quer fazer chover chuvas de bênçãos na sua vida. Deus quer chover bênçãos na tua vida. Tem pessoas que estão tentando tudo. Tenta de um lado, depois mantém uma coisa, vai para um outro setor, vai para uma outra profissão, vai para outra área, e está achando que é a tua área. Você está achando que é o setor, você está achando que é a sua profissão, você está achando que é a sua área. Não tem nada a ver com isso. Você sabe que Deus não é Deus de confusão. Se Ele te deu um talento, se Ele te abençoou já num lugar, por que que Ele não abençoaria de novo? O problema é que você mente para você mesmo. Olha quantas pessoas eu já ouvi, eu falo com ela, e ela fala o que ela quer falar, e depois vai chegando outras coisas, a pessoa ela mente para o pastor que quer ajudar ela. Quantas pessoas estão mentindo para aqueles que estão querendo te ajudar, querendo te libertar, né? Querendo te dar luz, mas estão se enganando. Eu vejo que essa palavra veio para isso hoje, para gerar luz nas nossas vidas. Deus quer fazer justiça, gente. Deus quer fazer justiça, Deus quer mandar a nuvenzinha. Deus quer tirar a sequidão da terra. Mas tem que reparar. Às vezes você cometeu uma injustiça, como Saul fez com os gibeonitas. Não foi Davi que fez, mas quem está pagando é Davi. Então faça você justiça. Faça você justiça. Acerta estas atrocidades que foram feitas. Revele. Conserte. Porque eu sei que as coisas vão mudar. Esse será o melhor ano do Ministério Mudança de Vida. Esse será o melhor ano da sua vida. Você vai ver Deus derramar na tua vida um tempo de bênçãos, um tempo de cura, um tempo de prosperidade tão grande, que vai ser algo que nós não saberemos nem explicar o que está acontecendo, mas nós iremos entender que chegou um tempo dos Deus tirar aqueles que estão por cauda e colocar por cabeça, aqueles estéreis, como Ana, como Raquel, como Sara, como Isabel, como tantas mulheres. Deus quer curar teu ventre. Deus quer que você gere bênçãos. Deus quer que você, como Raquel, gere José. Deus acrescenta. Deus quer que como Betseba, dentro de uma injustiça, e um útero que gerou morte, Deus quer gerar Salomão. Deus tem Salomão para você. Deus quer restaurar a terra. Deus quer dar os filhos, como Sara. Deus quer enviar o Isaac. Deus está esperando colocar essa sementinha, como Deus colocou Isaac no ventre de Sara, como Deus colocou Samuel no ventre de Ana, como Deus colocou João Batista no ventre de Isabel, como Deus colocou Jesus no ventre de Maria. Deus quer dar coisas grandes para nós. Tem projetos de Deus que vão nascer de úteros estéreis. Deus vai mandar projetos grandiosos em úteros estéreis. Se até hoje você teve esterilidade, Deus está mostrando que acabou o tempo da esterilidade na sua vida. Eu acredito nisso.
Eu acredito nessa palavra. Eu acredito nessa palavra profética. Eu acredito na palavra que Deus trouxe para nós hoje. Deus quer fazer justiça na nossa vida. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que o Senhor está falando. O que eu comecei dizendo, Êxodo 23, versículo 22. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, e adversário dos seus adversários. Deus quer tomar a frente da sua guerra. Deus quer combater os seus inimigos. Deus está assumindo a posição de general. Deus está falando para você que farei com poucos coisas grandes na sua vida. Você não precisa de muitos, não, Deus vai fazer muito com pouco. Porque aqueles que têm muito estão fazendo pouco, mas nós, aqueles que confiarem no Senhor como Elias, farão muito, sendo um só. Um só. A Bíblia diz que Davi valia por 10.000. Como os soldados falaram para Davi: ah, Senhor, o Senhor vale por 10.000 homens. Como Eliseu olhando para Elias, era como carros e cavaleiros. Como o exército de Davi, os valentes de Davi, o mais fraco valia por 100, o mais forte valia por 1.000. Deus vai te levantar com força. E Deus vai mostrar que é Ele que levanta e sustenta. É Ele que dá autoridade. E é Ele que tira a autoridade. Presta atenção. Deus fará isso na vida do nosso povo. Você pode até, como o próprio Asaf, no 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Mas sabe quando ele começou a entender? No 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. O que você precisa fazer é entrar no santuário de Deus para você entender o destino dos ímpios. A Bíblia diz que quando Ana entrou no santuário de Deus e se derramou no altar, ali o seu coração foi curado. A cura aconteceu. E a sua face mudou. Deus curou o seu coração. E ali o seu ventre foi aberto. Ela se relacionou com Eucana e nasceu o projeto de Deus chamado Samuel. Entre no santuário de Deus, que você vai entender muitas coisas. E você vai ter paz. E você vai confiar mais no Senhor. E você vai amar mais o Senhor do que nunca. E você vai ver a sua história sendo mudada. Deus vai mudar a sua história, mas o que você tem que fazer é fazer a sua parte. Entre no santuário do Senhor. Abra o seu coração e derrame a sua vida aos seus pés. Mude hoje o seu comportamento e permita que Deus tome a frente da sua vida. Tome o controle dos seus passos. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha visitar a cada um aqui hoje. Meu Deus, essa palavra vem para nos motivar, para nos levantar. Essa palavra vem aqui hoje para confirmar, para antecipar aquilo que o Senhor vai fazer e aquilo que nós devemos fazer
antes que o Senhor faça. Primeiro, meu Deus, nós fazemos. Primeiro, meu Deus, nós enchemos. Primeiro, meu Deus, nós entregamos. Nós obedecemos. E é depois que o Senhor começa a prosperar, a abençoar. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. O Senhor tirará a doença, o Senhor tirará a escassez, o Senhor tirará a infertilidade, a sequidão. Senhor, que o Senhor venha visitar a cada um, meu Deus, e que o Senhor comece a mudar a história de cada um aqui hoje. Eu abençoo, meu Deus, a vida do nosso povo. Meu Deus, e se há alguma situação desajustada, que até hoje tomou os corações, até hoje, meu Deus, vem influenciando as decisões, que a partir de hoje caia por terra. Eu abençoo a sua vida, e que você comece, a partir de hoje, a fazer o processo da reparação. Que o Senhor comece a restaurar a tua vida. Que o Senhor comece a levantar as nuvenzinhas e que a chuva comece a descer sobre você. Que os mananciais comecem a ser gerados neste deserto da sua vida. Eu declaro um tempo de fertilidade. Eu declaro um tempo de prosperidade. Eu declaro um tempo de árvores frutíferas, de ventres fertilizados, ventres, meu Deus, com grandes projetos de Deus. Eu declaro grandes projetos nascendo aqui hoje. Eu creio, meu Deus, em grandes projetos nascendo aqui hoje. Eu acredito em grandes projetos nascendo aqui hoje. Eu acredito que o Senhor está consertando muitas coisas aqui hoje. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor está arrancando a mentira, o Senhor está arrancando o engano, o Senhor está arrancando a teimosia, o Senhor está arrancando, meu Deus, o orgulho aqui hoje. O Senhor está arrancando esta instabilidade, esta oscilação, essa dificuldade de ouvir, de obedecer, de derramar, meu Deus, essa dificuldade em manter o caminho, em ficar com a verdade, essa dificuldade, meu Deus, em colocar, meu Deus, esta capa, em se vestir dessa couraça, em amarrar os cintos da verdade. Meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, ela comece a verdadeiramente praticar a justiça, andar na verdade, construir a sua identidade no Senhor, e não mais aceitar ser influenciado por pessoas, não mais ceder à visão, trocar a visão por causa da pressão que estão sofrendo. Meu Deus, que venha nascer aqui o povo que vai deixar cortar a cabeça, mas não vai negar a verdade. Vou ficar com a verdade, vou manter aquilo que eu acredito, aquilo que Deus falou para mim. Eu vou ser aquele que vou ouvir os sussurros. O Senhor, Ele se demonstrou, Ele se mostrou para Elias em um suave sussurro.
E naquele momento Elias, ele cobriu o seu rosto, cobriu a sua face. E quantos estão ouvindo tantos barulhos, mas não estão ouvindo aquilo que o Senhor está falando? O Senhor está falando com cada um de nós hoje aqui. Volte pelo caminho que você veio. Veja onde você caiu e conserte. Vá e conserte, repare. Porque você está há muitos anos já na sequidão. Isso não vai parar se você não reparar. Repare aquilo que você fez. Você cometeu injustiças. Repare aquilo que você fez. Eu vejo, Deus vai começar a derramar o cálice da justiça nesta nação. Todos os injustos, aqueles que se acovardaram, aqueles que se enganaram, aqueles que decidiram ir para o caminho fácil, aqueles que trocaram a verdade por uma mentira, aqueles que trocaram coisas grandes por coisas pequenas, aqueles que não acreditaram, aqueles que perderam a esperança, aqueles que se venderam, aqueles que se venderam, que foram subornados, aqueles que preferiram ficar com aquilo que receberam no dia e não esperaram a promessa se cumprir. Sara não aguardou Deus justificá-la e ela tentou consertar uma vergonha gerando uma outra vergonha. Não adianta botar a mão naquilo que Deus já colocou a mão. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Raquel, ela pegou Bila e entregou. E no momento que ela teve filhos, ela disse, Deus fez justiça. E ali era a maior loucura que ela estava cometendo. Porque ali Bila teve mais filhos, depois ela trocou uma noite com Jacó, com a sua irmã, a Lia. E a Lia teve mais 3 filhos. E ela só passou mais vergonha. Porque ela decidiu, ao invés de ter uma noite com Jacó, uma noite com o noivo, ali ela preferiu ficar com as mandrágoras. Pessoas que estão ficando com coisas falíveis, estão acreditando em mentiras, estão querendo resolver a cura da esterilidade com mentiras. Você está querendo colocar a mão em algo que você mesmo sabe que é Deus. Jacó ainda disse em Gênesis 30, acaso sou Deus que não permite você ter filhos? Acaso sou Deus que te proibiu? A própria Sara disse, já que Deus não me permitiu, vá com Agar. Nós já sabemos que é Deus, por que nós estamos tentando fazer do nosso jeito? Nós já sabemos que é Deus que fechou o ventre. Então, se é Deus que fechou, é Deus que vai abrir. Então vá a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Se você ouvir atentamente as palavras que eu disser e cumprir, Deus fará dos seus inimigos os inimigos dele. Deus está pegando esta causa para Ele. Se você aprender hoje, entender hoje o que Deus está falando, o teu ventre abre hoje.
Se você entender hoje, você fizer hoje, cumprir hoje, acertar hoje, Deus acerta hoje. No mesmo dia, quando Ana saiu do santuário e teve a noite com Eucana, ela já engravidou. No mesmo dia. Porque depois que o Senhor curar o teu ventre, agora é a vez de você fazer este ventre fertilizar. Você vai para esse lugar e as portas já estarão abertas. E você já verá a glória de Deus na sua vida. Porque depois que Deus curar, você também vai ver que a sua atitude, o passo de fé, em praticar, em acreditar nesta cura, tendo essa atitude de fé, você vai ver que você não será decepcionada, você não será envergonhada, e você verá as situações que pareciam impossíveis se tornando possíveis, situações difíceis se tornando fáceis, aquilo prosperando, aquilo florescendo. Uma situação que era tão difícil, você vendo Deus, Ele mandando bênçãos. Isaac prosperou 100 vezes. Jesus disse ainda, em Mateus 19, aquele que deixar mãe, pai, irmãos, campo, receberão 100 vezes mais e herdarão vida eterna. Deus é aquele que dá muito mais do que a gente pede, muito mais do que pedir ou pensais, infinitamente mais, nós recebemos. Deus quer prosperar você, Deus quer abençoar você. Chega de vergonha, você vai perder não somente o seu ano, mas a sua salvação. Você está arrebentando a sua casa. Chega. Faça uma risca no chão hoje. Acabou. Eu não vou mais viver assim. Acabou. Tira este jugo hoje do teu pescoço. Tira este jugo do teu pescoço. Muda a sua mente, limpa estes terrenos. Porque Deus está falando que as coisas serão ampliadas. A sua família está em crescimento. A sua família está em crescimento. Pense grande. Pense grande. Você não será decepcionado, você não será envergonhado, não se acanhe. Confie no Senhor. Confie no Senhor porque Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele prometeu. E Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo na tua vida. Este é o momento de nós alinharmos a nossa vida, acertarmos tudo, nos prepararmos para um melhor tempo da nossa vida. Nós veremos uma glória tão grande. Nós veremos o Senhor fazer algo que parecia impossível ainda neste mês de janeiro. Eu acredito nisso. Eu acredito que se nós darmos os passos corretos e obedecermos o Senhor fielmente, os nossos caminhos prosperarão e nós seremos bem-sucedidos. Eu acredito nisso. Deus vai tirar a vergonha da nossa casa. Deus vai tirar a humilhação da nossa casa, da nossa família. Deus vai mudar a nossa história em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com cada oração, com cada palavra que você liberou hoje aqui. Eu declaro que este passo de fé que você deu, aquilo que você veio buscar, se você entendeu, se você decidiu, se hoje, a partir de hoje, você está se posicionando, hoje, neste dia 21 de janeiro, a sua história está sendo mudada. Eu declaro bênçãos sem medidas na tua vida.
E aquilo que você veio buscar hoje aqui, você está voltando. Você está recebendo aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar hoje aqui. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Veja que estas portas, pela fé, já foram abertas. Acredite que este ventre vai frutificar. Vai nascer muitos projetos de Deus. Deus tem projetos como José. Deus tem projetos como Isaac. Deus tem projetos como Salomão. Deus tem projetos como João Batista. Deus tem projetos como Jesus. Tem grandes projetos, grandes projetos que vão nascer. Eu acredito em grandes projetos nascendo. E o Senhor vai fazer grandes projetos na sua vida, para mostrar para aqueles que perseveraram, que não se venderam, que não aceitaram suborno, que não trocaram a verdade pela mentira. Aquele que aguentou, aquele que perseverou até o fim será salvo. Eu acredito, meu Deus, nessa salvação. O Senhor vai salvar muitas áreas, muitos casamentos. O Senhor está salvando muitos filhos. O Senhor está salvando muitas vidas. O Senhor está salvando muitos empregos, muitas empresas hoje aqui. O Senhor está salvando, meu Pai, o ano desta pessoa, que poderia já ter sido encerrado por uma decisão errada. O Senhor está salvando hoje aqui, porque o Senhor quer, meu Deus. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer restituir, meu Deus, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. O Senhor vai restituir. Meu Deus, o Senhor vai restituir. Meu Deus, o Senhor fez isso, meu Pai, com Mefibosete. As terras, meu Pai, foram entregues a ele. Senhor, ele sentou e ele teve um lugar à mesa de Davi, meu Deus. Mesmo com aquela deficiência, o Senhor fez. Porque aquela nação, meu Pai, agora tinha um rei justo, que ele queria demonstrar a fidelidade, mais uma vez, na casa de Jonatas. Ele queria, Senhor. E eu acredito, meu Deus, que muitos reis estão sussurrando, meu Deus, e chegarão para nos favorecer. Chegarão, meu Pai, para nos abençoar, para restituir tudo. Meu Deus, tomaremos posse de cidades abandonadas, que nós não plantamos. Mefibosete não tinha feito nada daquilo, mas recebeu. E eu acredito, meu Deus, nós vamos prosperar em lugares, meu Deus, que outros não prosperaram. Nós vamos enriquecer, meu Pai, em terras que outros não enriqueceram. Nós seremos honrados em lugar de desonra. No lugar da tua vergonha tereis dupla honra. Eu acredito nisso. Isaías 61, meu Deus, na nossa vida. No lugar da tua vergonha tereis dupla honra. Eu creio, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, e peço, meu Deus, que o Senhor dê força. E que cada um, meu Pai, seja tomado pelo poder do Espírito. Tomada de graça, tomada de favor. E que não desperdice, meu Deus, o que foi falado hoje aqui. Mas que pratique hoje mesmo. Para que veja, hoje mesmo, a justiça sendo feita. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus.
Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo todos aqueles que estão pela transmissão e peço que o Senhor continue, meu Pai, conduzindo a cada um de nós para a melhor semana das nossas vidas e para o domingo, meu Deus, um domingo que será o divisor de águas, o início de um novo tempo, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.